Estamos no pré-carnaval e eu já vesti a minha fantasia para cair de boca nos bloquinhos, untar-me com o suor alheio e contrair todo tipo de moléstias. Isto não é sem vergonhice, é um laboratório indispensável para todo escritor que quer sorver o espírito brasileiro. Eu tenho acompanhado uma discussão bem interessante de por que o Brasil não tem uma literatura reconhecida mundialmente, como outros países da América Latina, como a Colômbia, por exemplo, que tem prêmio Nobel. Existe essa compreensão de que a literatura brasileira não deslancha no exterior, porque não deslancha nem aqui. O brasileiro, em geral, não lê e não lê a si mesmo. Existem modelos de promoção da cultura de um povo que faz com que essa cultura seja forte dentro do país e que também funcione como cultura de exportação. Os Estados Unidos, por exemplo, fazem isso há mais de um século. A Coreia do Sul é um exemplo mais recente desse modelo bem-sucedido de exportação de cultura. E o Brasil vira e mexe, trata a sua cultura, né, o cinema, a literatura, como algo supérfluo. Sendo que a única coisa que fica de uma sociedade, né, com o tempo, é a cultura. Então, como a gente cresce colonizado por outras culturas, a gente acaba também lendo outras culturas e muitos brasileiros, inclusive, querem escrever como autores estrangeiros, né, fazem narrativas passadas em castelos medievais ou no espaço, aventuras espaciais. Eu confesso que quando eu comecei a escrever, moleque, né, eu tinha um certo desprezo pela cultura brasileira. Eu falava que eu queria, não quero ser um escritor brasileiro, eu quero ser um escritor universal, atemporal, fugir disso de retratar temas brasileiros ou cidades brasileiras, cenários brasileiros. Só que é uma bobagem, né? Porque o meu ponto de vista é totalmente brasileiro. Eu nasci aqui, cresci aqui, vivi a maior parte da vida aqui. Então, obviamente, a minha perspectiva do mundo é muito brasileira, ainda que não seja um estereótipo do brasileiro. Eu escrevi uma vez sobre isso num texto para o Clarín, o jornal argentino. Foi uma época que eu viajava muito representando o Brasil como escritor jovem, né, brasileiro. Viajei muito pela América Latina, Espanha, e eu refletia como que era meio contraditório, né? Podia ser contraditório representar o Brasil, sendo que eu não sabia sambar, não gostava de futebol, sandálias havaianas provocavam bolhas em meus pés. Só que, por exemplo, se eu não gosto de futebol, o futebol com certeza teve uma enorme importância na minha vida, né? Como um menino brasileiro que cresceu sem saber, sem gostar de jogar. Quer dizer, todas as minhas relações de amizade, minhas relações com outros meninos eram prejudicadas, ou pelo menos influenciadas por isso, pela minha relação ou minha não relação com o futebol. Então eu me tornei esse autor que reflete sobre a cultura brasileira, ainda que muitas vezes de uma perspectiva não integrada, uma perspectiva apocalíptica, que na verdade todo artista é um pouco, né, não integrado, ou pelo menos deveria ser. Muita gente me pergunta também, como eu tenho inglês fluente, eu morei algumas vezes fora do Brasil, me pergunta por que eu não escrevo em inglês, por que eu não foco no mercado lá fora. Só que daí a gente volta para o começo, né, da discussão do vídeo. Se você vai tentar acontecer em inglês, você vai estar disputando espaço não só com autores norte-americanos, ingleses, mas com que tem um apoio cultural, né, autores que têm um apoio cultural do seu próprio país, mas você vai estar competindo com o mundo inteiro que fala inglês e que está tentando acontecer nos Estados Unidos ou na Europa. Então é muito mais válido você tentar primeiro acontecer no seu país para depois tentar expandir as fronteiras. Eu até traduzi alguns dos meus livros para o inglês e tenho publicações no exterior, né? Tenho contos publicados em inglês, tenho livros publicados na Itália, na Sérvia, na Espanha, em Portugal. Mas no Brasil mesmo, eu sou um autor bem lado B ou lado C, e obviamente eu escrevo muito melhor em português. Então aproveite esses dias de carnaval
não só para chafurdar na cultura brasileira, mas para refletir. Você que é autor, que escreve, que quer escrever, pensa como você se relaciona com a cultura brasileira, com a cultura do povo brasileiro, qual é o seu ponto de vista único sobre o país em que você vive e que você pode dividir tanto com os seus conterrâneos como com o resto do mundo. E acho que por hoje é só, porque os bloquinhos já estão me chamando aqui no Baixo Augusta. Aproveitem, não façam nada que eu não faria, porque eu faria de tudo para ter histórias para contar. E aproveitando, esta não é uma fantasia de pirata do Caribe, é uma fantasia de pirata da 25 de março.